Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 22 de outubro, cuja leitura do dia em Atos 9, Eclesiastes 7 a 9. Atos 9, de 1 a 9, diz-nos assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Muito bem. O que aconteceu com Paulo? Eu já começo dizendo Paulo, apesar de você ter me ouvido ler Saulo, porque Paulo não mudou de nome, ok? É o mesmo nome, não mudou de nome. E também não vou dizer que ele passou a usar o nome Paulo quando ele começou o seu ministério aos gentios. Também não vou dizer isso, tá? Por que eu não vou dizer isso? Porque o versículo que fala sobre os dois nomes menciona um como o outro e não diz isso. E não diz que passou a ser usado assim. E considerando que Paulo ele já tinha um convívio com não gentios, tá? Desde sua infância, lembrando que ele não nasceu em Israel, então, no meu entender, é óbvio que desde cedo ele era chamado tanto de Paulo quanto Saulo, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu com Paulo? Ele era o maior perseguidor, mas foi transformado no maior bandeirante do cristianismo. O apóstolo de ministério mais produtivo, eu não vou dizer o maior dos apóstolos, mas o que teve o ministério mais produtivo, que mais trabalhou, como ele mesmo relata, o maior teólogo dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 13, o maior missionário, desbravando os confins, o maior plantador de igrejas. E talvez nós não compreendamos a dimensão da conversão de Paulo a Cristo e sua completa entrega ao Senhor. Primeiro, começando de que ele cometeu o pior pecado. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus
veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E aqui, eu não vou dizer que Paulo está considerando, está aqui se colocando numa posição de humildade, considerando-se pior do que os outros, porque cada um de nós deve considerar o seu pecado pior do que o outro. Eu não romantizo esse versículo, não. Para mim, o que ele está dizendo aqui é que ele de fato se considerava, de fato, tá? Não apenas por dizer o pior pecador. Por que o principal? Ali naquele momento. Por quê? Que ele era. Por causa dos versículos 4 e 5 que nós acabamos de ler. Vou ler mais uma vez. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, perseguindo a igreja, Paulo perseguia a Cristo. Ok? Então, por isso que eu entendo que ele julgava ter cometido o pior pecado, o principal. Não que eu tenho que considerar o meu pecado pior do que o outro. Não é isso. É porque, de fato, ele entendia. Ele entendeu. Quando ele escreveu 1 Timóteo 1,15, que eu li, ele considerava exatamente isso. Jesus falou para ele que ele o perseguia. E Paulo entendeu. Quem que ele estava perseguindo? A igreja. E perseguir a igreja, corpo de Cristo, é perseguir ao próprio Senhor. Então, por isso, ele se considerava que fora o principal pecador. Versículos 1 e 2. Nós vemos também que isso era tão pujante que tomou controle da vida de Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então era algo que tomava conta, ainda respirando essas ameaças e mortes. Eu respiro ar. Respirar ar. Ok? O ar que Deus nos deu, fôlego de vida. Só que quando o texto diz isso, pensa no ar, no fôlego de vida, como sendo o que é fundamental para a nossa subsistência. Se ele respirava esses ares de ameaças e mortes, de perseguição, essa extrema perseguição, é porque o que era fundamental na vida dele era exatamente isso. Tomou controle. A ponto dele assolar os discípulos de Cristo. Olha o que Atos 8, 1 a 3 nos diz. Logo depois da morte de Estevão. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres os encerrava na prisão.
Ele consentiu na morte de Estevão, a ponto de receber as capas daqueles que apedrejaram, tá? Simbolizando exatamente esse assinte dele, essa concordância. E ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, prendendo-os. O verbo traduzido como assolava aqui é o termo grego lumainomai, que significa fixar uma marca a desonrar, manchar, sujar, tratar vergonhosamente ou com injúria, assolar, devastar, arruinar. Ou seja, Paulo estava devastando a igreja, arruinando a igreja, tratando vergonhosamente, tratando com injúria, manchando, sujando, fixando uma marca para desonra. E se Jesus disse que ele estava fazendo isso, Paulo fazia isso ao próprio Senhor, é óbvio então que a perseguição era ao Senhor, é óbvio então que isso que Paulo fez era com o próprio Cristo. Paulo fez isso ao Senhor Jesus, ao perseguir a igreja. E é algo tão cruel, tão cruel. Veja aqui o texto que ele diz que ele arrastava, tá? Algo tão cruel que em todo o Novo Testamento eu não encontrei outra correspondência para esse termo grego. O termo que é traduzido como assolava. Não encontrei em outro lugar. Mas apenas essa referência de Atos 8:3, em que a Bíblia mostra que Paulo fazia isso arrastando os discípulos de Cristo. E aí, como exemplo, me vem à mente, quando eu pesquisei isso há um bom tempo atrás, me veio à mente as blasfemas imagens da festa da carne de poucos anos atrás, que num desfile encenou como se fosse o maligno arrastando a Jesus. Não assisto isso, mas rodou por WhatsApp, as pessoas, isso ficou rodando, né? E eu, nesses vídeos que ficam rodando, eu acabei assistindo essa cena de alguém travestido de Satanás, arrastando quem estava ali representando o Senhor Jesus. Algo assim mais próximo que eu conseguiria imaginar, para nós termos uma ideia, seria essa cena. Acho que se você assistiu, fica fácil de você tentar imaginar o que estava sendo feito. Só que aí ele cometeu isso que ele considerava ser o principal dos pecados, até que ele foi alvo da graça e da misericórdia de Deus. No contexto do mesmo verso que ele diz que ele se considerava o principal dos pecadores, ele fala da graça e da misericórdia que o alcançaram. 1 Timóteo 1:12-14. Dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que antes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. E a graça de nosso Senhor
superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus, em Jesus Cristo. Vem o versículo 15, aquele que eu li, quando ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Aí ele continua no 16: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Pensa nos grupos extremistas que perseguem a igreja. Pensa na igreja perseguida de forma extrema, severa, em algumas localidades, em alguns países, por alguns grupos. E pensa numa pessoa assim, entregando a vida a Jesus. Muito prazer, Paulo. Mas ele foi alcançado pela graça e misericórdia do Senhor. E isso gerou nele uma grandiosa entrega. Ele abriu mão, considerando-se lixo, considerando tudo aquilo que ele abriu mão lixo, pelo relacionamento com Cristo. Filipenses 3, 4 a 11. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele. Não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Abandonou tudo por amor a Jesus. Paulo, antes considerando-se o principal dos pecadores, havia recebido o que considerava ser o maior perdão. Por isso, ele muito amava o Senhor Jesus e se rendeu completamente a Cristo. E precisei falar desse início por causa disso aqui que eu quero falar agora. O Senhor me levou a compartilhar com você. As evidências, eu vejo na conversão dele, evidências de uma verdadeira conversão. Porque é possível ver, nesse primeiro momento de Paulo, como cristão, alguns elementos que são evidência de uma vida daquele que teve um encontro verdadeiro com Cristo. Primeiro, é que ele se apresenta com temor ao Senhor. Ele teme ao Senhor. Quem teve um encontro verdadeiro com Cristo teme a Deus. Versículo 6, vou chamar de parte A. E ele, tremendo e atônito, disse:
Eu vejo como as pessoas talvez não compreendam a importância, a necessidade de nós temermos a Deus. E como eu disse na reflexão, onde está o temor, não me lembro agora exatamente o título, e não me julgue por isso, não lembro o título do próprio, não lembro. Para a glória de Deus, nós já estamos chegando a novembro, então, gravando desde o início do ano, não lembro, mas algo parecido com isso, que eu falava sobre o temor, talvez tenha sido esse mês. E eu falava lá, eu lembro que eu falava de que deveríamos temer, mas não o temer no sentido de... explicava que o temer é você ter o respeito, a reverência, o receio de magoar aquele que você ama. Mas eu disse que também é ter medo daquele que pode lançar, matar o corpo e lançar a alma no inferno. E o inferno ali foi traduzido como inferno, mas é o lago de fogo e enxofre, Guerrena. Então sim, e talvez as pessoas não tem que ter medo de Deus, não. O próprio Jesus disse. Então, quando Pedro, quando a pesca maravilhosa, Pedro, ele sentiu temor quando e falou: afasta-se de mim, Senhor, que sou homem pecador. Lembra? Então, nós precisamos temer. Tem muita gente que se diz de Cristo e tem sido... eu vou usar uma expressão que eu não quero ofender, sabe? Não é minha intenção. Mas como eu era. Tem muita gente que se diz de Jesus e vive de forma sem vergonha. Sem vergonha. Como tá? Fazia. Porque não tem temor ao Senhor. Faz o que faz e tá tudo bem. Fazemos o que fazemos muitas vezes e tá tudo bem. Ou fazíamos o que fazíamos. Sabe? Temor. Um verdadeiro convertido a Cristo teme ao Senhor. Teme ao Senhor. Segundo aspecto que eu vejo aqui é o do desejar fazer a vontade de Deus. Porque em seguida ele diz, o que ele diz? Tremendo e atônito. Senhor, que queres que eu faça? Só que nós, o que se diz de Cristo não teme, e se não teme, também não quer fazer a vontade de Deus. Não quer fazer a vontade do Senhor. Não quer fazer. Não quer fazer a vontade. Quer fazer a sua vontade. A sua vontade que prevaleça. Paulo, desde o início, desde a sua conversão, ele desejou fazer a vontade de Deus. Desde o início. E nós? Terceiro aspecto é de que o verdadeiro convertido a Cristo, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado por Deus. Ele é guiado pelo Senhor. Porque no versículo 6, vou chamar de parte C, o que Jesus responde para ele? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, ele precisava obedecer ao que a vontade de Deus, aquilo que Jesus estava falando para ele. O que isso quer que eu faça? Vai para a cidade. Ok?
Mas lá na cidade é que seria dito para ele o que ele tem que fazer. Ele tinha que confiar que lá depois ele seria guiado ao que deveria fazer. Assim, precisamos ser nós. Se nós desejamos fazer a vontade de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele é guiado pelo Espírito Santo. O verdadeiro filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo. E assim foi. Ele obedeceu, foi para a cidade e lá lhe foi dito que tinha que ser feito. Mas nós queremos ser guiados pelo nosso planejamento. Não estou dizendo que não é para se planejar, claro que é fazer seu planejamento, sua organização. Não estou dizendo que não é para fazer. Mas nós queremos ser guiados por isso e não permitirmos que o Espírito Santo nos direcione. O planejamento, ele precisa acontecer por ordem, por um direcionamento do Espírito Santo. É o inverso. Não é nós planejarmos, Deus me ajuda a colocar em prática o meu plano. Não. É, Senhor, qual é a sua vontade? É isso? O Senhor vai me dizer que é para fazer? Amém. Disse, mas agora que o Senhor me disse, Senhor, me ajuda a organizar isso aqui, como é que eu vou fazer? É outra coisa. É o contrário. Quarto, versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos... Só um detalhe, né? Versículo 7. Os homens iam com ele, pararam espantados, ouviram a voz, mas não viram ninguém. E foi uma experiência particular dele, né? Apesar dali no meio das pessoas. Versículo 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ou seja, ele obedeceu. Ele não apenas quer fazer a vontade, ele não apenas não é dirigido por si mesmo, mas pelo Espírito Santo, mas ele segue os ensinos, a ordem. Porque o texto diz que Saulo levantou-se. O que Jesus mandou ele fazer? A primeira coisa, levanta-te e entra na cidade. E como é que ele entrou na cidade? Sendo guiado pela mão. Então ele seguiu a ordem de Cristo. Nós, e aí eu estou generalizando, queremos nos dizer de Cristo, mas não queremos, mas separamos Jesus de seus ensinos. Queremos ter a Cristo como Salvador, mas não queremos obedecê-lo como nosso Senhor. Ok? Então, um verdadeiro convertido a Cristo segue os ensinos de Cristo. Quinto, tal pessoa desenvolve uma vida de oração. Versículos 9 a 12. E esteve 3 dias sem vir, e não comeu, nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Ou seja, ele desenvolve uma vida de oração. Convertido a Cristo, desenvolve a vida de oração. Ele segue os ensinos de Cristo.
E os ensinos de Cristo estão na palavra, então ele vive a palavra, ele coloca em prática a palavra, ele mergulha na palavra, ele medita na palavra, ok? Mas também ele desenvolve uma vida de oração. Discípulo de Cristo ora, filho de Deus ora. E não ora, eu tenho cuidado de falar isso para não é minha intenção ferir, tá? Mas eu acho estranho, considero estranho, e eu acho por base na palavra, tá? Eu considero estranho com base na palavra, não é minha axiologia, o que eu penso, não. Eu considero estranho por ver na palavra diferente, é que muitos, a maioria dos textos que eu vejo sobre oração, eu vejo pessoas orando com foco, primeiro com foco espiritual e não material, mas não ora basicamente por querer o mover de Deus em algo, mas ora por relacionamento, tá? E hoje nós vemos o contrário. Nós vemos as pessoas orando somente para resolver um problema, por algo que considerem necessário, e muitas vezes pelas questões materiais. Saúde, problemas no casamento, familiar envolvido na droga, questões de trabalho, de conquistar um bem. E me parece estranho, pela palavra, nós não orarmos, porque hoje nós temos acesso a Deus, então nós podemos nos relacionar com Ele por meio da oração. E me é muito estranho também, com base na palavra, que a prioridade na oração das petições, tá? Se é que vamos pedir algo, a prioridade das petições, dos pedidos, não é pedir perdão, sendo que, você já me ouviu falar isso aqui, provavelmente, sendo que no modelo de oração, a única coisa que Jesus quis explicar foi, o que ele disse, o porquê, foi sobre a questão do perdão. Falando de que se nós não perdoarmos, não seremos perdoados. Então, a vida de oração ela precisa ter esse foco em arrependimento de pecados, de transformação interior, de sermos capacitados para algo que eu já vou falar aqui na sequência, para que vivamos para a glória de Deus, um relacionamento. Sexto, versos 13 em diante, a 16, eu vejo que o verdadeiro convertido a Cristo, ele anda em novidade de vida. Ele desenvolve uma vida de oração, em arrependimento de pecados, em quebrantamento, em busca pelo Senhor, pedindo para ser transformado e andar em novidade de vida. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender
a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, o próprio Senhor testemunhou de que agora Paulo era nova criatura, de que agora Paulo andava em novidade de vida. Então, o verdadeiro convertido a Cristo, ele anda em novidade de vida, ok? Sétimo, versículo 17, é que um verdadeiro convertido a Cristo busca o Espírito Santo. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a vir e seja cheio do Espírito Santo. Eu sei que as minhas mãos eu não posso impor sobre você aí. Eu sei que eu não estou presencialmente diante de você e você está assistindo depois de que eu gravei. Mas que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja revestido do alto. Que o Senhor te toque do alto a ponta dos seus pés. Que todo o seu ser seja inundado do Senhor. Que o Espírito Santo governe e controle a sua vida, os seus pés, as suas mãos, o seu coração, a sua mente, os seus olhos, os seus ouvidos, o seu respirar, o seu falar, o seu sentir, o seu viver. Que você seja completamente cheio do Espírito Santo, capacitado por Ele, andar em novidade de vida. Oitavo, um verdadeiro convertido a Cristo congrega. Versos 18 e 19. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Uma coisa não encontraram de congregar. Outra coisa é não querer congregar. Congregue. O que está te impedindo de se reunir com os irmãos? Hein? Congregue. Nono, versículo 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. Eu vejo aqui que claramente é alguém que está disposto a servir na obra de Deus. Disposto a servir na obra de Deus. É alguém que aquilo que tem para fazer, se envolve, faz, mas principalmente em compartilhar o Evangelho. Verdadeiro convertido a Cristo se envolve na obra de Deus, é disposto a servir. E logo ele pregava, né? Logo ele precisa anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Décimo, versículos 21 e 22, eu vejo de que alguém é zeloso nas coisas de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos os principais sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Amém? Então, zeloso, se empenha, se esforça, se dedica, é diligente. 11º é de que um verdadeiro convertido a Cristo padece perseguição pela fé. Não tem jeito. Versos 23 a 25. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar,
mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Ok? Perseguição. Começou a ser perseguido. Mas, mesmo em meio à perseguição, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele persevera. 26 a 30. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Tem gente que aqui já desistiria, né, de servir ao Senhor. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, ele falara, e como em Damasco falara ousadamente, em nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo, sabendo, porém, os irmãos, e acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Essas características eu enxergo é de que alguém que teme ao Senhor, deseja fazer a vontade de Deus, é guiado pelo Espírito Santo, segue os ensinos de Cristo, palavra, desenvolve vida de oração, anda em novidade de vida, é transformado, busca o Espírito Santo, congrega, é disposto a servir, cuja tarefa principal é pregar o Evangelho, é zeloso nas coisas de Deus, sofre perseguição em alegria pela fé e persevera. Mas como? Como viver essa conversão? Eu vejo nos versos 3 a 5. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplandor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. É ser confrontado no seu pecado. É ouvir o verdadeiro evangelho, que Jesus veio ao mundo para nos salvar dos nossos pecados, morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados, e sendo confrontados pelos nossos pecados, nós nos arrependermos completamente e nos rendermos a Cristo Jesus, parando de resistir ao Espírito Santo, parando de recalcitrar contra os aguilhões. E Paulo, ele diz em Atos 26, contando ao rei sobre a sua conversão, ele fala que ele viu uma luz do céu que excedia o esplendor do sol. Ou seja, o Criador brilhando mais do que o sol, que sua criatura. E Apocalipse 1, no verso nos versos 12 a 18, nós vemos a visão de João do Cristo glorioso, e um dos itens ali, ele fala do rosto do Senhor, que o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E aí o texto continua dizendo que ele cai morto aos seus pés, e Jesus toca a ele e diz: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Ou seja, é aquele que nos dá a vida eterna, o que brilha mais que o sol ao meio-dia. É nós entendermos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que o Senhor te abençoe e te guarde.